Vocês estão me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem todo mundo? Amém. Neemias capítulo de número 4. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou lendo os versículos e nós vamos conversando sobre ele. O tema está aí? Coloca para mim, fazendo favor. Já está aqui. Ferramentas e armas. Você viu que eu te mandei umas mensagens e depois eu apaguei? Antes do CV, depois você vai ver seu zap, lá vai ter umas mensagens minhas apagadas. Eu não sei se é na cabeça de todo mundo que prega, mas a minha, enquanto você não prega, a cabeça ainda fica fritando com a mensagem. Enquanto não prega, a mensagem não está 100% concluída, num esboço, um caminho assim. Eu não sei se com os irmãos é assim, mas comigo é assim. E aí eu ia mudar esse tema. Aí eu falei, não, está muito em cima, tadinho. Eu ponho o pessoal em cada enroscada. Eu falei, não, deixa quieto. Mas eu ia pôr os bastidores da reconstrução. Nós passamos aqui já, eu estava fazendo as contas, eu posso estar errado nas contas, porque eu não contei mensagem por mensagem, mas uma conta por cima, nós estamos hoje, na 14ª semana, falando sobre o livro de Neemias. Estamos ainda no capítulo 4, porque paramos no capítulo 3, e só no capítulo 3 nós tivemos 10 mensagens, no capítulo 3, falando de cada porta. No capítulo 1 nós tivemos 2 mensagens, capítulo 2 uma mensagem, então são 13, com hoje 14 mensagens. No capítulo 3 nós paramos e ficamos falando cada dia sobre uma porta. O foco nosso não era como eles reconstruíram essas portas, qual foi o material que foi usado, como foi a técnica. O foco nosso não foi esse, o foco nosso foi as portas. Significados da porta na sua época original, trazendo para nós hoje o que ela simboliza para nós hoje. Cada porta tem um significado muito profundo. Só que quando nós chegamos no capítulo 4 de Neemias, ele está explicando os bastidores do que aconteceu no capítulo 3. Coisas que acontecem enquanto a obra está sendo realizada. Porque é muito lindo, nós lemos o capítulo 3 e fala aí, chegou lá fulano, e ele reconstruiu a porta, e aí reparou a porta e o muro e foi até a próxima porta. Na outra porta tinha um ourives com sua família, e foi, reparou, e foi até a próxima porta. Na outra porta tinha os pastores, os sacerdotes, que reparou e construiu. Aí a gente ouve isso, nos dá a impressão que a reconstrução é simples. Nos dá a impressão que é só ter força de vontade, Ellen. Só ter a força de vontade e eu vou lá, porque eu tenho disposição, eu tenho saúde, eu tenho força e eu entendi que precisa ser realizado, então eu vou lá e faço e acabou, porque Deus me deu saúde. E quando na verdade nós olhamos para todas as obras que são realizadas, nós temos essa visão. É muito fácil aparentemente para um pastor subir e pregar. É muito fácil para um líder de departamento, aparentemente, estar ministrando ao seu departamento, aos seus liderados. Aparentemente é muito fácil os músicos estarem aqui, o pessoal cantando, toda a obra sendo realizada. Por quê? Porque o que nós estamos vendo é portas e muros. Mas por detrás de uma porta sendo reconstruída, há muitas coisas que acontecem que não se dá para ver quando você vê a porta pronta. Por trás de um muro sendo reconstruído, eu comecei num tom alto, eu não estou com voz para isso, ora para Deus me dar graça, porque não é proposital, então eu não vou diminuir, mas eu não estou com voz para isso, então ora por mim aí. Mas, por trás de um muro reconstruído e uma porta linda reconstruída, você vê sacerdotes, ourives, você vê os guerreiros, você vê o povo ajudando, os perfumistas, você vê cada um deles nas portas, muito lindo. Mas muitas coisas aconteceram no capítulo 3, que no capítulo 4 está explicando. E eu quero falar um pouco com você sobre isso. Porque aquilo que os nossos olhos humanos vê da obra, não é a transparência de tudo que acontece no bastidor de uma obra realizada. Para um muro ser reconstruído, há dores. Para um portão ser reconstruído, há lágrimas.
Há muitas vezes desejo de parar, meter o pé. E a gente se encanta com a obra e fala, eu quero aquilo. Mas quando começam as dores, fala, não, eu não quero isso. Porque o capítulo 3 não fala das dores. Mas o capítulo 4 fala. Capítulo 4, verso 1. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado. Ele já apareceu lá no capítulo 2, lembra? Já falamos dele antes. Ele ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês, ele está falando para o povo dele, vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Olha quantas coisas. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? E aí ele não está sozinho. Entra o Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu não sei se eu vou chegar no tema hoje. Se eu não chegar hoje, a gente chega semana que vem, porque eu não quero ter pressa para falar com sobre isso com você. Os inimigos, ele vê que a obra começa a ser reconstruída, e nós pensamos que para reconstruir uma obra nós precisamos, olha lá, ele mudou o tema, glória a Deus. Agora que eu fui ler o tema que eu tive que estar certo, obrigado. Nós pensamos que para reconstruir uma obra, um carrinho de pedreiro é suficiente, colher de pedreiro, ferramentas de pedreiro. O que nós precisamos entender é que essa obra não é nossa, ela tem um dono. E tem um dono e também tem inimigos. Eles começam a obedecer a Deus, obedecer o chamado de Deus, e cumprir o encargo que Deus confiou em suas mãos para fazer. No capítulo 2 você vê que antes de Neemias chegar, já começa a oposição, mas agora, eles viram que aquela oposição não foi suficiente, eles começam a lutar contra, tem homens unidos aqui, Sambalate, Tobias, para lutar contra a obra que Deus colocou nas mãos dos homens de Deus para realizar. Eles se levantam, e à medida que a obra vai avançando, o inimigo vai ficando mais irado. E se eu não prestar atenção nisso e ficar apenas focado nas ferramentas de uma construção, o inimigo vai se levantar e vai paralisar essa obra. Ele começa com uma arma de derrubar a autoestima do povo. Tudo que ele está fazendo aqui, do verso 1 ao verso 3, é fala, é palavras. Mas será que esse povo vai conseguir reconstruir das pedras que foram queimadas, reconstruir uma muralha? Aí ele olha para os outros, sabe aquela intriga, vocês vão deixar eles fazerem isso? Eles começam a menosprezar e pegar a autoestima, e é uma ferramenta que o diabo usa e paralisa muita gente. Pega a autoestima do cristão e joga lá no chão e pisa em cima dela. Aí nós olhamos para nós e falamos, ele me chamou de fraco, porque ele fala, esses fracos judeus, o que é que esses fracos judeus estão fazendo? E nós podemos numa autoestima boa olhar e falar, não, mas eu estou forte, eu estou bem. Mas e quando nós olhamos para a nossa realidade e falamos, na verdade ele me chamou de fraco, e o duro é que ele está certo. Ele me chamou de fraco, o inimigo vem na nossa cabeça e fala, você não dá conta,
Aí a gente para observar, e quando nós nos sentimos fortes, fala: cala a boca, Satanás. Mas geralmente nós olhamos para nós mesmos e falamos: é verdade, eu não dou conta. E isso mexe, isso paralisa muita gente. Há muitas obras que foram paralisadas por uma palavra negativa que recebeu. Há muita gente que não prega porque no começo do seu ministério criticaram sua pregação. Há muita gente que abandona ministérios porque criticam a forma que lidera, a forma que canta, a forma que ministra, a forma que toca. Há muita gente que paralisa porque recebe uma palavra negativa. E o diabo tem os seus agentes por todos os lados. Não pense que dentro de uma casa, de uma família de crentes, não pense que dentro de uma igreja, não pense que dentro de um ministério, não tem. Nós vamos até ver isso ainda nessa palavra. Tantas pessoas que pararam a obra por problemas de palavras, aí a autoestima vai lá embaixo, aí a gente não se sente mais feliz, seguro, realizado, cumprindo a obra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando o diabo falar que você é fraco, olha para ele, nem responde, mas tem uma certeza dentro de você, fala: é verdade, eu sou fraco. O grande detalhe é que eu não estou sozinho nessa guerra. O grande detalhe é que eu realmente não dou conta. Se eu reconstruir as muralhas pela minha sabedoria, pela minha força, vai sim passar uma raposa e derrubar ela. Eu não vou dar conta, mas a grande questão é: eu estou reconstruindo uma muralha, e essa muralha não é minha, ela tem um dono, esse dono que me chamou para essa obra. Então, se mexer comigo, vai precisar mexer com o dono dessa obra. É esse o detalhe. Aí, para eu dar uma corrida aqui, quando você chega no verso 4 e verso 5, você vê a resposta de Neemias. Qual que é a resposta do cristão diante de um ataque? Debater? Provar para quem atacou que aquela pessoa está errada? Neemias, ele vai fazer o que ele é acostumado a fazer. Quando você vê o capítulo 1, que arde o coração dele de reconstruir a muralha, o que ele faz? Ele passa 3 meses orando, jejuando, lamentando, chorando. Ele passa, depois que Deus fala com ele, quando ele vai começar, ele passa mais um tempo orando e fala com o rei. No capítulo 3 não fala da oração de Neemias, porque está falando da reconstrução, mas quando volta para o capítulo 4, o verso 4, Neemias vai falar com Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. E faze, olha, é uma oração brava. Ele está orando para Deus: Deus, ó, faz seu desprezo cair sobre esse povo que está arrebentando com a gente aqui. É uma oração que hoje nós ensinamos que não pode fazer, né? Mas tem na Bíblia, tá bom? E faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Agora olha o verso 5. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti. Aí tem uma frase assim: pois te provocaram a ira na presença dos construtores. O que Neemias está falando? Deus, estão falando da obra. Quando falam do seu ministério, quando falam do seu chamado, quando falam da obra que você está realizando, nós temos a tendência a achar que esse ataque é pessoal, que ele quer me paralisar porque não vai com a minha cara. Neemias vai orar e vai falar: Deus, eles provocaram a sua ira. Por quê? Porque está falando da obra. Mas Neemias, quem está fazendo a obra é você. Mas quem mandou é o Senhor Deus. Foi o Senhor que me chamou. E eles estão criticando a obra, estão falando que não vai dar conta. Então Deus, eles estão te provocando, não é eu. Entenda que quando o inimigo se levanta contra a sua vida, o principal ponto não é para acabar simplesmente com você em uma situação pessoal de não ir com a cara. Ele está lutando para parar a obra que Deus colocou nas suas mãos para realizar. É isso que o diabo se levanta contra. Ele quer acabar com você, nem que para isso seja preciso acabar com você, mas o propósito principal é: vamos acabar com a obra que Deus colocou. Porque se eu paraliso ele, se eu jogo a autoestima lá embaixo e ele paralisa, está tudo certo, a obra fica paralisada, eles ficam tristes um com o outro e a obra de Deus não é concluída.
Deus te trouxe aqui essa noite para falar: existe uma obra que Deus colocou nas suas mãos. Você não vai se sentir capaz de realizar essa obra, não. Quando o inimigo falar que você é fraco, você vai olhar e falar: realmente eu sou fraco, mas confia em Deus, porque aquele que confiou a boa obra dele, que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. Olhar para a obra e falar: eu não dou conta mesmo, e abandonar, eu estou falando assim: Deus, o Senhor errou nos cálculos. Porque se foi Deus que te chamou para a obra, Ele sabe. Ah, mas eu não sou capaz. Mas Ele te capacita. Quem vence a luta é Ele. É por isso que nós precisamos estar grudados nele. Neemias, ele vai orar, e aí no verso 6 ele continua. Ele ora, e no verso 6, assim reconstruímos a muralha. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre comece com oração, mas não paralise apenas na oração. A base de tudo é oração. Não comece nada antes de um período de oração. Não comece nada sem falar com Deus antes e ter respostas de Deus. Mas assim que você dobra o joelho, falou com Deus, se levanta e continua a obra que Ele colocou nas suas mãos. É simples, ele olha assim: assim reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Deixa eu pegar umas palavras desse versículo para você entender o que eu quero falar daqui em diante. Toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Repete comigo assim: até a metade, o povo tem ânimo. Como assim, pastor? Quando a gente chega no verso 11, verso 10, perdão. Você vai ver então: os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. O povo está animado, por quê? Porque é o que eu preguei aqui esses tempos atrás: primeiro amor. Primeiro amor, eu sou animado de, eu oro, eu jejuo, eu busco o conhecimento da palavra de Deus. Quando tem culto, eu sou o primeiro a chegar no culto. Procuro não faltar, só falta em última causa. Todo ministério que está disponível para mim, eu quero entrar para trabalhar. E não apenas entrar, eu quero fazer com excelência. Eu quero ser o primeiro a chegar, o último a sair. Eu quero aprender todos os detalhes, eu quero fazer com excelência, o melhor. Não para status, mas no primeiro amor. É ânimo. No primeiro amor, o diabo se levanta e ele precisa voltar de ré embora. No primeiro amor, se o diabo vai perturbar em casa, a gente levanta, expulsa e acorda até os vizinhos. No primeiro amor, se vier uma palavra negativa de um Sambalate e um Tobias, a gente ignora, porque a gente está naquela graça. O primeiro amor, eu tenho ânimo para trabalhar. O detalhe é que geralmente esse primeiro amor não dura a construção toda. No metade do caminho, eu já estou cansado. Na metade do caminho, eu já estou decepcionado com muitas coisas que eu vivi. Na metade do caminho, o inimigo que eu venci lá atrás, ele continua vivo e ele continua tramando estratégias para me derrubar. Ele continua armando ciladas. Só que lá no primeiro amor eu estava forte, pastor Jorge. Lá no primeiro amor eu estava animado. Agora eu estou cansado. Agora eu já vi que a igreja não é perfeita. Agora eu já vi que os ministérios, os departamentos não são perfeitos. Agora eu descobri que o pastor não é perfeito. Agora eu já me decepcionei com pessoas. E o diabo continua se levantando. E o que fazer? Eles estão ali numa situação diferente. Eles estão numa situação difícil. E o inimigo, ele continua se levantando. Mas sabe o que é interessante? Quando o povo tinha ânimo para trabalhar, no verso 6, eu pulei para o verso 10 para você entender que agora o povo já estava desanimado, mas no meio do caminho, verso 7, mas quando Sambalate, Tobias, e olha que coisa, que o inferno prepara para te derrubar. Quando Sambalate, ele começou com Sambalate no verso 1,
No verso 2 entrou Tobias junto. Chega no verso 7 tem mais, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhe as brechas. Olha que lindo, a frase bem pentecostal, né? A construção está indo adiante e eles já estão começando a fechar as brechas. Todos os inimigos se uniram. Eles ficaram muito irados. Verso 8, todos se ajuntaram de comum acordo. Os inimigos fizeram aliança entre eles para paralisar a obra de Deus. Meu irmão, eu não preciso aplicar, você está entendendo isso? Você está entendendo porque que você vive muita luta? O inimigo faz aliança entre eles, se junta todo mundo para paralisar a obra que Deus confiou nas suas mãos. O inimigo ele não tem regras. Eu sempre uso como exemplo, é como se a polícia entrasse numa favela aí, nas cidades perigosas principalmente. A polícia tem que ter regra para atirar. Ela tem cheio de, mas o bandido não. Ele viu a polícia de qualquer lugar, eles não sabem nem de onde está vindo o tiro. Se eles puderem, eles matam. O inimigo ele joga sujo, ele não tem regra. Ele junta todo mundo só para paralisar uma obra. Que obra? A reparação e umas brechas que estão sendo tampadas. Sabe por que às vezes a gente procura viver mais em santidade? E a nossa expectativa é, agora Deus está feliz comigo, pastor Marcelo, então tudo vai dar bem. Porque eu estou me esforçando para viver mais em santidade. Agora eu estou me esforçando para orar mais. Eu estou orando como nunca orei. Eu estou me esforçando como nunca me esforcei. Então agora Deus está feliz comigo, Juliette. E tudo vai caminhar bem. Na hora que eu falar vai acontecer. Aí você chega em casa, está tudo de ponta cabeça. Aí as bênçãos que você tinha, começa a ligar cliente e cancelar. O ministério que eu entrei todo empolgado, agora já está dando problema. A família que estava indo muito lindo, de repente está tudo de ponta cabeça. Mas Deus, eu achei que fechando as brechas, o diabo ia acalmar. Quando nós nos dispomos a fechar a brecha, o diabo fica mais endemoniado ainda. Isso não é sinal de desaprovação de Deus. Quando você procura viver em santidade, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus como você nunca fez, o diabo se levantar como ele nunca se levantou, não é para você parar, não é que Deus está desaprovando a sua obra, muito pelo contrário, é que o diabo viu que você está progredindo, é que o diabo viu que a obra que Deus confiou nas suas mãos está avançando, então ele vem procurando colocar estratégia de todo tipo, juntando todos os ataques demoníacos para parar, só porque essas brechas estão sendo fechadas. Pastor, e o que eu faço? Só não para, continua. Só não para, continua. Continua fechando as brechas. Continua reconstruindo. Continua firme no propósito que Deus colocou nas suas mãos. Só não para e o diabo será derrotado. Eles entram. E é o verso 9. Verso 9 eu acho lindo porque você vê Neemias orando até aqui. Só que olha como exemplo arrasta. Quando você vê no verso 8 que todo mundo se juntou, fizeram um acordo para atacar Jerusalém e criar confusão ali, o verso 9 vem, porém nós oramos, agora não é mais só Neemias, porém nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. O Neemias está orando no capítulo 1, 3 meses, depois do capítulo 1 ele aparece orando de novo. No capítulo 2 ele aparece orando de novo. No capítulo 3 ele aparece orando de novo. Mas quando chega no capítulo 3, verso 9, agora não é mais só Neemias. Até então só aparece um. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Talvez você está lutando tanto pela sua família. Talvez você está orando tanto e sabe aquele peso, fala, nossa, mas parece que ninguém me ajuda nessa oração. Eu queria ter, quem sabe meu esposo, quem sabe a esposa, quem sabe meus filhos no caminho me ajudando em oração, porque parece que eu estou orando e nada está acontecendo. Deus está te falando, continua orando, não abre mão de orar. Por quê? Porque vem chegando reforço nessa sua oração, vem chegando reforço nessa sua oração, vem chegando reforço nessa sua guerra. Parece que você está sozinho, parece que você está abandonado,
abandonado, nós já vimos. Você não está sozinho, Deus está contigo nessa guerra. Mas Deus também está mandando reforço. Então não para de orar, não para de reconstruir, não para de tampar as brechas, porque tem reforço chegando. Na hora que eles se sentem atacados, eles vão orar. E não apenas ora, coloca guardas, dia e noite. Sabe aquilo que Jesus fala assim? Orai e vigiai. Começa com oração, falei, não falei? Começa com oração sempre. Mas se levanta, crê que Deus está contigo e não para a obra, vai para a guerra. Eles ficaram com medo, foram para a oração, oraram, colocaram vigia dia e noite. E aí entra o verso 10, quando eu falei que eles já estavam desanimados. Porque vamos ser sinceros, orar muitas vezes cansa. Você trabalhar muito na obra cansa. Ataque do inimigo cansa. Olha tantas coisas que estavam acontecendo no capítulo 3 que a gente não estava se atentando em 10 pregações. Humanamente falando, tem dias que a gente está cansado de ir. Humanamente falando, tem dias que a gente não está naquela empolgação para subir e pregar. Humanamente falando, tem dia que não está, tem dia que não está. Eles estão cansados. E se não bastasse ele estar cansado, eu disse que o diabo é sujo. No verso 11, o que acontece? O diabo olha e fala, estão cansados, estão achando que não vão dar conta, então agora é hora de atacar novamente. Você está achando que porque você venceu uma guerra, o diabo está descansando e falou, não, perdi para ele e acabou. Você está achando que o diabo olha para nós e ele se sente como um derrotado? Enquanto a gente tiver vida, o diabo está lutando contra a gente, está traçando estratégias, está se levantando com mais força. É por isso que nós não podemos desapegar de Deus, porque nós somos fracos, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Verso 11, os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Eles têm uma ameaça de morte. E na verdade eles não estão nem aí para o povo, eles estão preocupados com a obra. Pensa numa estratégia do diabo. Não deixa eles ficar sabendo. Pensa comigo, acompanha comigo o raciocínio. Acompanha. Como que vai entrar no meio deles sem eles ficarem sabendo? Para na hora que estiver lá no meio, eles matarem. E lembrando, vamos matar porque assim a obra para, ou seja, a vida deles não é nada. O foco é a obra, não é pessoal. E quando eu falo de obra, deixa eu abrir um parênteses, porque talvez você pode estar pensando que eu estou falando de igreja, parede, pessoas. Deus começou uma grande obra na sua vida. E o diabo está mandando Sambalate, Tobias, Amonita aí, tudo esses Ita aí, para acabar com a sua vida. Porque ele paralisando a sua vida, muita gente que seria alcançado, deixa de ser alcançado. Muita gente que seria alcançado com o seu testemunho, deixará de ser alcançado. E não vai acontecer em nome de Jesus. Mas o diabo ele se levanta. E aí eles têm a estratégia, vamos entrar sem eles saberem. Por quê? Vamos entrar como amigo. Vamos entrar como um deles. Vamos entrar como alguém próximo. Vamos fazer eles acharem que o que nós queremos é o mesmo que eles querem. E aí a gente caminha junto. A gente anda junto. A gente faz a obra junto. Na hora que eles menos esperarem, eu me revelo lá dentro. E na hora que eles acordarem, é tarde demais. Isso me dá um medo. Sabe por quê? Porque talvez está falando de gente dentro da igreja que a gente pensa que está caminhando para o mesmo lado que nós. Gente próxima, no nosso serviço, na nossa família, quem sabe que a gente pensa que está caminhando para o mesmo lado que nós. Quando na verdade há a possibilidade de ser um agente de Satanás infiltrado. Só para naquela hora que você está animado,
Ao invés de vir aquela palavra de encorajamento, vem uma palavra de desencorajamento e você nem percebe, porque o Sanbalat e Tobias é descarado, aqui é infiltrado. O Sanbalat e Tobias vai ser, são fracos, vai cair, tudo isso, mas é inimigo. Se nós temos uma maturidade para passar dessa fase, o diabo infiltra pessoas, em que muitas vezes nós confiamos, em que muitas vezes pode ser referência para nós, que muitas vezes pode ser alguém a qual nós nos espelhamos, e aí vem uma palavrinha sutil, negativa, e eu já volto para casa pensativo. Nossa, estava correndo tudo bem. Porque uma coisa é vir um filho de Satanás descarado, outra coisa é vir um vestido de irmão. Quantos ministérios paralisam por palavra de alguém? O senhor está falando forte aqui essa noite. É a segunda vez que eu entro nesse assunto. Quantas paralisações que teve, a obra que era para estar lá na frente, já era para estar avançando, e por causa de palavras, de pessoas, tem o Sanbalat e Tobias que é descarado, mas tem os infiltrados. A minha oração é para que Deus te blinde de todo esse ataque, para que Deus abra seu entendimento espiritual, porque o Sanbalat é fácil a gente combater, ou pelo menos a gente identificar que é um levante do diabo, mas na hora que eles vêm infiltrado, vamos ser amigos, vamos andar junto, vamos fazer ele acreditar que nós estamos caminhando para o mesmo lugar, para na hora que menos espera, desanimou e não sabe nem por que desanimou, abandonou e não sabe, não consegue explicar nem por que abandonou. Quantas pessoas que param, e aí você vai perguntar, meu irmão, o que aconteceu? Eu não sei, cara, bateu um desânimo, bateu um negócio, parece que a coisa não vai, parece que a coisa não anda, e não sabe nem explicar uma causa do que aconteceu. É um desânimo que o diabo coloca agentes infiltrados, e que vai minando, vai minando, vai minando, mas hoje Deus abre seus olhos espirituais. Hoje Deus abre seus olhos espirituais, e o Senhor te dá visão, o Senhor te dá visão e coloca autoridade na sua vida, para muitas vezes, talvez, afasta de amizades, ou seja, agente de Deus para converter essa pessoa. Vai falar para o diabo, ninguém mandou você pôr ele perto de mim, ele que vai se converter, não vai ser eu que vou me desviar, vai ser essa pessoa que vai começar a andar na linha, não é eu que vou andar tudo torto, mas seja instrumento de Deus. Eles vêm, no verso 11, né? Até os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Verso 12, os judeus que habitavam na vizinhança deles, nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. O diabo vem vindo com força. Você consegue ver um levante gigante do diabo para que a obra paralise? Ei, não estava no programa não, mas quem é seu conselheiro? Quem você ouve? Quem você dá ouvido? Quem você abre seu coração? É verdade que precisamos ter gente para fazer isso, é necessário, mas quem é? Os homens, os judeus que estavam com ele, eles receberam tanta palavra do inimigo, nós vamos atacar, a gente vai chegar de todo lado, o povo não vai dar conta, de segurar a gente vai entrar por todas as portas, a gente vai entrar e vai arrebentar com tudo, que eles vieram até o povo dele mesmo, e falaram por 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. O que o diabo está fazendo? Trazendo medo, através das palavras, através de ameaças, através de situação, está trazendo medo ao povo, e um povo com medo, ele anda mais devagar. Um povo com medo pode correr mais, mas sem direção. O povo, como nós vemos a guerra aí que está acontecendo, bastou o Trump falar, se eu fosse o povo eu saía daquele país, de repente está tudo, para onde foi? Ninguém sabe, depois eles vão se achar aí. Com medo, até a família vai cada um para um lado se precisar. E é tudo que o diabo quer.
Ele vai atacar, eu não dou conta. Lembra, Deus está contigo. Antes de se levantar, vai para a oração, estufa o peito e vai para cima. Verso 13, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: olha o que Neemias agora vai falar com o povo. Ele orou, ele continuou trabalhando, ele foi fazer uma inspeção da situação, de toda a ameaça que estava recebendo. Ele não foi falar de alegre, não é palavras de autoajuda, não, é palavras que vêm de ajuda do alto. Ele foi fazer uma inspeção, avaliar a situação, e aí ele vem falar com o povo. E o que ele fala para o povo? Não tenha medo deles. A palavra do Senhor para você essa noite está recebendo ataque, não tenha medo deles. O diabo está se levantando, mas o diabo falou que eu sou fraco, mas você não está sozinho, então não tenha medo dele, o Senhor está contigo. Ele está falando, não tenha medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível. O que ele está falando? Deus é grande, é temível, não tenha medo deles, tema ao Senhor, lembre-se do Senhor, que Ele é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Luta, pastor, mas já desmoronou, não, você está vivo ainda. Pastor, mas no ditado popular a vaca já foi nada, você ainda está vivo, enquanto a vida, a esperança, luta. E ele deixa aqui detalhado, não é culto de família, mas a palavra é para a família. Luta pelos seus filhos, luta pela sua família, luta pela sua casa, continua lutando, porque se cada um proteger a sua casa, a igreja do Senhor estará fortalecida. Luta, continua lutando. O diabo joga sujo, sim. O diabo joga pesado, sim. Ele se levanta e é o papel dele. Estou aqui para romantizar e nem para ficar com medo. Nós precisamos entender que é o papel dele. Mas qual que é meu papel? Orar, levantar, construir, tampar brechas e lutar pela minha casa. Esse é o meu papel. Deixa o diabo fazer o papel dele, que eu vou fazer o meu papel. E aí o diabo vai ver que eu não estou sozinho nessa guerra. Quando os nossos inimigos, verso 15, ouviram, porque lembra lá do verso 11, vamos entrar e eles não vão nem saber, achando que não tem um Deus que está em todo lugar. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, e que Deus tinha frustrado o plano deles. Por que Deus frustrou o plano do inimigo? Porque não era para eles saberem. Se eles sabem, o plano do inimigo já não deu certo. Deus tinha frustrado o plano deles. Voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Um detalhezinho: o inimigo ouviu que o povo já sabia do plano deles. Quando o inimigo ouviu, o povo descobriu que o inimigo ouviu. E o que o povo foi fazer? Voltou cada um para a sua obra. Então tem um detalhe aqui escondido, que a obra estava paralisada. Não fala que hora paralisou, lê nos versículos. Mas se na hora que o povo descobriu, aí o povo descobriu o plano, e aí agora sim todo mundo voltou a fazer a obra, é que em algum momento parou de fazer essa obra. Porque talvez você está me ouvindo e está falando, pastor, mas tudo bem, você está falando não para, mas eu já parei faz tanto tempo. Pastor, não para, continua, mas eu já abandonei lutar por família, por, sei lá, ministério, por os projetos de Deus na sua vida. Mas eu já parei faz tanto tempo, então eu estou atrasado com essa palavra, pastor. Era para eu ter ouvido alguns meses, alguns anos atrás, quem sabe. Não. A obra ali chegou a ser paralisada por um tempo devido aos ataques do inimigo. A grande questão é que mesmo paralisando a obra, eles não se entregaram. Não dava para usar a ferramenta
de trabalho. Mas enquanto não dá para usar a ferramenta de trabalho, eu consigo usar as armas de guerra. Porque a obra de Deus é isso. É ferramentas de construção e armas de guerra. Por que muita gente para no caminho? Porque a gente se empolga com a construção, com o visual, e nos dedicamos apenas no visual, ferramentas de construção, e é necessário, está tudo certo. O detalhe é que se nós nos preocuparmos apenas com ferramentas de construção e não nos preocuparmos com armas de guerra, o inimigo vai nos atacar durante essa construção. Se conseguir, ele pode até nos matar e a obra vai ser paralisada. Aqui em algum momento precisou abrir mão da ferramenta de construção, mas não abre mão da guerra. Tanta gente que às vezes a luta travou tanto que precisou abrir mão de departamento, abrir mão de ministério, porque a luta está travada. Deus está falando com você, continua lutando. Continua lutando, não abre mão das ferramentas, das armas de guerra. Continua lutando, porque no tempo de Deus Ele volta a colocar as ferramentas de construção na sua mão. Mas pelo amor de Deus, não desiste de lutar. Vou falando rápido, não é que eu vou tossir. Não desiste de lutar. Eles vêm, me ajuda no verso 15, né? Quando os nossos inimigos ouviram que já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Obra de Deus é ferramentas de construção e armas de guerra. Porque o inimigo, ele não tem regras e ele joga sujo, e você não sabe a que hora ele vai aparecer. Você não sabe que área ele vai atacar. E se preciso, ele junta todos os inimigos e pega em várias áreas para te atacar. Aí é a hora que o ministério não está indo bem, a família não está indo bem, as finanças não estão indo bem, os sonhos vão embora, o inimigo vai juntando tudo para paralisar. E nós estamos preocupados apenas na construção. Não pare de construir, mas não pare de lutar. Entenda que enquanto você está construindo, você está fazendo oposição ao diabo, e ele está se levantando contra você, e ele se levanta para atacar, porque ele te acha um fraco. Enquanto nós nos achamos fortes, seremos derrotados. Mas entendendo que eu preciso ir para a oração, eu preciso ir para o joelho, eu preciso buscar Deus, porque eu realmente sou fraco, eu realmente não sei. Mas aquele que confiou a obra nas minhas mãos, muitas vezes oro com Deus e falo: Deus, eu não sei o que o Senhor viu, eu não sei o que o Senhor espera, eu não vejo capacidade nenhuma, mas se eu abrir mão, eu estou falando para Deus: o Senhor errou nas suas contas, o Senhor errou nos seus cálculos, o Senhor errou. Então tenha isso na sua mente. O diabo se levanta, luta contra, vai fazer de tudo a vida inteira para te paralisar. E muitas vezes nós vamos querer abrir mão, e o abrir mão é falar para Deus: eu não estou entendendo, mas se Deus fez e me pôs na obra para realizar, me pôs naquela obra para realizar aquilo, é que Ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Então o diabo fica jogando seta na sua cabeça. Você não dá conta, você não é capaz. Quem sabe já te paralisou por um tempo, quem sabe está lutando para te paralisar, quem sabe está lutando para te paralisar hoje. Porque a gente olha, é muito lindo, todo mundo trabalhando e feliz e dando risada. Mas o Senhor sabe o que está na mente quando põe a cabeça na travesseira. O Senhor sabe os bastidores de uma construção. Mas essa noite o Senhor volta a te dar ferramentas de construção e armas de guerra. Verso 20. Verso 19, perdão. Verso 18. Os construtores, cada um traziam a sua espada na cintura enquanto construíam.
Enquanto construía a espada na cintura, isso é coisa de crente. O que tocava a trombeta estava do meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados da muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por. O nosso Deus lutará por nós. Neemias está olhando e está falando: o inimigo está se levantando, e o inimigo se levantando, o povo está muito espalhado. Vai, fica o homem aqui que toca a trombeta. Na hora que a gente vê que o inimigo está se levantando, ele vai tocar a trombeta, chega todo mundo perto. Por quê? Porque de todo mundo perto a gente vai ficar forte, a gente vai conseguir vencer o inimigo. Não, mas quando o povo está unido no mesmo propósito, quando o povo está unido na mesma visão, quando o povo está junto, Deus peleja pelo povo. Não precisa nem o povo pelejar. Fala de união, fala de falar a mesma língua, fala de relacionamento. Eles estão lá com as suas armas de guerra, mas ele vê que há uma distância, um distanciamento, mas ele deixa uma chave para nós aqui linda: se une, povo de Deus, que o Senhor pelejará por vocês. Lembra lá com o povo de Moisés, Deus falou: olha, para, fica em pé, e vê o livramento. O povo para, fica em pé, os inimigos começam a se matar um ao outro. Lá, lembra dessa história? É o Senhor que faz quando nós obedecermos. Coisas extraordinárias acontecem com quem não desiste. Coisas extraordinárias acontecem com quem não volta atrás. Se não viveu ainda o seu milagre, é porque essa história ainda não acabou. Então permaneça firme, não abra mão do seu chamado, creia, porque quando você se juntar, quando você se unir, e aí fala de corpo de Cristo, aí fala de união, aí fala de igreja, aí fala de relacionamento. Estando junto, o Senhor pelejará por vocês, o Senhor lutará por nós. E para finalizar, eu finalizo o louvor, se puder subir aqui. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhavam as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Eu fico de cara, por quê? Que hora que dormia? Que hora que descansava? Deus preparou, mas o que ficou registrado aqui para nós é assim: trabalhava de dia e de noite. De dia trabalha e um povo está lá à noite cuidando. Quem que é o povo que está à noite cuidando? O povo que trabalhou de dia. E você reclamando que está cansado. Brincadeira, tá, gente? Mas o Senhor tem nos chamado para uma disposição na obra dele. O Senhor nos chamou para entender que a guerra, ela começa a ser vencida no joelho, em não ouvir as vozes que muitas vezes o diabo vem vestido de diabo. Só que essa noite o Senhor falou também que muitas vezes o diabo pode vir vestido de irmão. Se coloca em pé. Pastor, e o que eu faço? Pega a ferramenta de guerra também enquanto você está construindo. Desiste não. Abre mão não. Para não. Pastor, mas o diabo está furioso. É o papel do diabo. Vai ficar preocupado porque o diabo está se levantando, é o papel dele. Vai ficar preocupado porque o diabo está jogando sujo? Leve ele na justiça. O que adianta? É o papel dele. É hora de nós nos posicionarmos e falar: o diabo está fazendo o papel dele mesmo, eu estou fazendo o meu papel. Porque se eu estiver fazendo o meu papel, pode levantar diabo, o inferno inteiro. Deus está comigo.